de espírito que aparece de ano em ano, ou uma vez a cada 2 anos, até. Diga-me a mais recente cotação do aço que esqueço tudo isso. Dagny não sabia que o olhar de Riaden a seguia enquanto ela se afastava. Atravessou o salão lentamente, sem olhar para ninguém. Percebeu uma pequena roda que se formara perto da lareira apagada. A sala não estava fria, mas a maneira como eles estavam sentados parecia indicar que todos se deliciavam com a ideia de um fogo ausente. Não sei porquê, mas estou ficando com medo do escuro. Não, não agora, mas só quando estou sozinha. O que me assusta é a noite. A noite enquanto noite. Quem falava era uma velha solteirona com ar de distinção e desespero. As 3 mulheres e os 2 homens do grupo estavam bem vestidos. Sua cutis era bem cuidada, mas eles tinham um ar de cautela ansiosa que fazia com que suas vozes saíssem num tom mais baixo do que o normal e apagava as diferenças de idade que havia entre eles, dando a todos a mesma aparência cinzenta de quem está esgotado. Era a aparência que se via em todas as pessoas respeitáveis, em todos os lugares. Dagny parou e escutou. Mas, minha querida, perguntou alguém, por que esse medo? Não sei, respondeu a solteirona. Não tenho medo de ladrões, nada disso. Mas fico a noite toda acordada. Só durmo quando vejo que o céu está clareando. É muito estranho. Toda noite, quando escurece, tenho a sensação de que é o fim, de que o dia nunca mais vai renascer. Tenho uma prima que mora na costa do Maine. Ela me escreveu uma carta dizendo que sente exatamente isso, disse uma das mulheres. Ontem à noite, disse a solteirona, não dormi por causa dos tiros. O tiroteio durou a noite inteira, no mar. Não havia luzes. Nada. Só as explosões, com longos intervalos entre uma e outra, no meio da neblina, em pleno Atlântico. Li algo a respeito disso no jornal hoje. Era a guarda costeira praticando tiro. Não, não disse. Solteirona, com indiferença. Todo mundo lá na costa sabe o que foi. Era a guarda costeira. Tentando pegar Rainhard Nesjode. Rainhard Nesjode, na Baía de Delaware. Exclamou uma mulher. Foi, sim. Dizem que não é a primeira vez. Conseguiram pegá-lo. Não. Ninguém consegue, disse um dos homens. A República Popular da Noruega ofereceu uma recompensa de $1 milhão para quem pegá-lo. É muito dinheiro por um pirata. Mas como é que se pode ter ordem e segurança no mundo com um pirata solto navegando os 7 mares? Sabem o que foi que ele capturou ontem à noite? Perguntou a solteirona. Aquele navio cheio de mantimentos que estávamos mandando para auxiliar a República Popular da França. O que ele faz com as coisas que saqueia? Ah, isso ninguém sabe. Conheci uma vez um marinheiro que trabalhava no navio que Danesjode atacou e que o conheceu em pessoa. Disse que ele tem o cabelo mais louro e o rosto mais apavorante do mundo, um rosto sem o menor sinal de emoção. Se já houve no mundo uma pessoa sem coração, é esse homem, me disse o marinheiro. Um sobrinho. Meu viu Danesjode uma noite, perto da costa da Escócia. Disse que não acreditou no que viu. O navio dele era melhor do que qualquer navio da Marinha da República Popular da Inglaterra. Dizem que ele se esconde num daqueles fiordes noruegueses onde ninguém jamais o encontrará. Era lá que os vikings se escondiam na Idade Média. Também a República Popular de Portugal pôs a cabeça dele a prêmio. Assim como a República Popular da Turquia. Dizem que é um escândalo nacional na Noruega. Ele é de uma das famílias mais distintas do país. Ela perdeu a fortuna há várias gerações, mas seu nome é um dos mais nobres. As ruínas do castelo da família ainda existem. O pai dele é bispo. Ele renegou e excomungou o filho, mas não adiantou nada. Sabem que Danesjode estudou aqui. É, sim. Na Universidade Patrick Henry. Não diga. Pois é verdade. Pode conferir. O que me incomoda é... Sabe, não gosto disso. Não gosto de saber que ele agora anda aparecendo por aqui, nas nossas águas territoriais. Eu achava que coisas assim só aconteciam lá nas terras abandonadas da Europa. Mas um fora da lei perigoso como ele atuando aqui em Delaware, na época em que vivemos. Ele já esteve em Nantucket, também. E em Bar Harbor. Pediram aos jornais que não falassem nele. Por quê? Para que as pessoas não saibam que a Marinha não consegue pegá-lo. Não estou gostando disso. É estranho. Parece uma coisa saída da Idade das Trevas. Dagny ergueu os olhos. Viu Francisco de Anconi a alguns passos dela. Ele a olhava com uma espécie de curiosidade enfática. Seus olhos a encaravam com ironia. Vivemos num mundo estranho, disse a solteirona, em voz baixa. Li um artigo, disse uma das mulheres. Num tom neutro que dizia que as épocas difíceis fazem bem às pessoas. Faz bem empobrecer. Aceitar as privações é uma virtude moral. Parece que é, disse outra, sem convicção. Não há motivo para preocupações. Li um discurso que dizia que é inútil se preocupar ou pôr a culpa em alguém. Ninguém tem culpa de agir como age. É assim que as coisas são. Não há nada que se possa fazer a respeito de nada. Temos que aprender a suportar. De que adianta? Qual o destino do homem? Não é o de eternamente esperar e nunca conseguir. O homem sábio é o que nem tenta ter esperanças. Essa é a atitude correta. Não sei. Não sei mais o que é correto. Como é que se pode saber? Ah, quem é John Galt? Dagny se virou bruscamente e se afastou do grupo. Uma das mulheres a seguiu. Mas eu sei, disse ela, no tom misterioso de quem revela um segredo. Sabe o que? Eu sei quem é John Galt. Quem? Perguntou Dagny com a voz tensa, parando. Conheço um homem que conheceu John Galt pessoalmente. Esse homem é um velho amigo de uma tia-avó. Minha. Ele estava presente quando tudo aconteceu. Conhece a lenda da Atlântida, senhorita Taggart? O que? Atlântida. Bem, vagamente. As Ilhas Abençoadas. Era assim que os gregos as denominavam, há milhares de anos. Diziam que a Atlântida era o lugar onde moravam os espíritos dos heróis, numa felicidade desconhecida para o restante do mundo. Um lugar onde só podiam entrar os espíritos dos heróis, e eles o faziam sem morrer, porque traziam dentro de si o segredo da vida. Já naquela época a Atlântida estava perdida para os homens. Mas os gregos sabiam que tinha existido. Tentaram encontrá-la. Alguns diziam que estava enterrada no coração da terra. Mas a maioria afirmava que era uma ilha radiante nos mares ocidentais. Talvez estivessem pensando na América. Jamais a encontraram. Depois, durante séculos, diziam que era apenas uma lenda. Não acreditavam, mas nunca pararam de procurar, porque sabiam que era isso que tinham de achar. Bem, mas e John Galt? Ele a encontrou. Dagny havia perdido o interesse. Quem era? Ele. John Galt era um milionário, dono de uma fortuna incalculável. Estava navegando em seu iate certa noite, em pleno Atlântico, no meio da pior tempestade que o mundo já conheceu, quando descobriu a Atlântida. Viu-a no fundo do mar, onde ela havia se escondido para fugir dos homens. Viu as torres da Atlântida brilhando no fundo do oceano. Era uma visão tal que quem a vislumbrasse nunca mais ia querer ver o restante do mundo. John Galt afundou seu navio com toda a tripulação. Todos resolveram ir juntos.
Meu amigo foi o único sobrevivente. Interessante. Meu amigo viu com os próprios olhos, disse a mulher, ofendida. Aconteceu há muitos anos. Mas a família de John Galt abafou a história. E o que aconteceu com a fortuna dele? Nunca ouvi falar na fortuna dos Galt. Afundou com ele. A mulher acrescentou, agressiva, se não quer acreditar, não acredite. A senhorita Tagata não acredita, disse Francisco de Anconia. Eu acredito. Viraram-se. Ele as havia seguido e as encarava com um olhar insolente de interesse exagerado. O senhor. Alguma vez já teve fé em alguma coisa, senhor de Anconia? Perguntou a mulher, zangada. Não. Madame. De Anconia deu uma risada quando a mulher se afastou bruscamente. Dagny perguntou com frieza, qual é a graça? A graça é que aquela mulher, coitada, não sabe que estava lhe dizendo a verdade. Você acha que vou acreditar nisso? Não. Então de que você acha tanta graça? Ah, de tantas coisas aqui. Você não acha? Não. Pois isso é uma das coisas que eu acho engraçadas. Francisco, quer me deixar em paz? Mas é isso que tenho feito sempre. Você não reparou que foi você quem me dirigiu a palavra hoje? Por que você fica me olhando o tempo todo? Curiosidade. Em relação a quê? A sua reação às coisas em que você não acha graça. E por que você está interessado nas minhas reações? É assim que me divirto. Aliás, você não está se divertindo nem um pouco, não é, Dagny? E, além disso, você é a única mulher aqui que vale a pena olhar. Dagny ficou parada, desafiadora, porque a maneira como Francisco a olhava exigia que ela se afastasse zangada. Ficou ereta, tesa, a cabeça erguida com impaciência. Era um porte de executivo, nada feminino. Porém o ombro não traía a fragilidade do corpo sob o vestido preto, e sua pose ressaltava a mulher que ela era. A força orgulhosa se tornava um desafio para a força superior de qualquer adversário, e sua fragilidade lembrava que o desafio podia ser vencido. Ela não tinha consciência disso. Jamais conhecer alguém que o tivesse percebido. De Anconia a olhou de alto a baixo e disse, Dagny, que magnífico desperdício. Dagny teve de se virar e fugir. Sentiu que enroubecia, pela primeira vez em muitos anos, porque de repente se dera conta de que naquela frase de Anconia exprimira o que ela havia sentido durante toda a festa. Corria tentando não pensar em nada. A música deteve. Começou a tocar no rádio de repente. Dagny percebeu que Mott Lyd, que havia ligado o rádio, agitava os braços e gritava para um grupo de amigos, é essa. É essa. Eu quero que vocês ouçam. Aqueles acordes imponentes eram o início do quarto concerto de Halley. A música se elevava, num triunfo sofrido. Falava da negação da dor, celebrava uma visão longínqua. De repente, as notas se interromperam. Era como se um punhado de lama e pedrinhas tivesse sido jogado sobre a música, e o que se seguiu era como a lama pingando e escorrendo. Era uma versão popular do concerto de Halley. A melodia fora distorcida. Os silêncios haviam sido preenchidos com soluços. Aquela grande afirmação de júbilo fora transformada numa risada de bar. Porém eram ainda os vestígios da melodia de Halley que lhe davam forma. Era a melodia que a sustentava como uma espinha dorsal. Bonito, hein? Mott Lyd sorria para os amigos, orgulhoso e nervoso. Bonito, hein? Melhor trilha sonora de filme do ano. Ganhei um prêmio. Ganhei um contrato. É, foi a trilha que fiz para o paraíso estar no seu quintal. Dagny ficou estatelada, olhando para o salão, como se um sentido pudesse substituir o outro, como se a visão pudesse aniquilar a audição. Sua cabeça girava, lentamente, tentando encontrar algum ponto de apoio. Viu de Anconia encostado a uma coluna, de braços cruzados. Ele olhava para ela e ria. Não fique tremendo assim, pensou ela. Saia daqui. Estava sendo dominada por uma raiva incontrolável. Pensou, não diga nada. Vá andando. Saia. Havia começado a andar, cuidadosamente, bem devagar. Ouviu as palavras de Lilian e parou. A mulher já as repetira muitas vezes naquela noite, em resposta à mesma pergunta, mas era a primeira vez que Dagny as ouvia. Isto aqui. Dizia Lilian, estendendo o braço com a pulseira de metal, para mostrá-la a duas mulheres muito elegantes. Não foi comprada numa loja de ferragens, não. É um presente muito especial de meu marido. Ah, sim, é horrível, sem dúvida. Mas dizem que é de valor inestimável, sabe? É claro que eu a trocaria por qualquer pulseira de brilhantes que me oferecessem, mas ninguém ainda me ofereceu uma, muito embora esta seja tão valiosa. Por quê? Minha querida, é o primeiro objeto que foi feito com metal reare. Dagny não via o salão. Não ouvia a música. Sentia a pressão de um silêncio morto em seus ouvidos. Não sabia nada sobre os instantes que haviam decorrido, nem sobre os que se seguiriam. Não conhecia as pessoas envolvidas, nem a si própria, nem Lilian, nem Rearen, nem o significado de seu próprio ato. Foi um instante isolado de qualquer contexto. Ela ouvirá. Estava olhando para a pulseira de metal de um azul esverdeado. Sentiu que algo estava sendo